Oi, gente, tudo bem com você? Ó, hoje estamos caminhando para o terceiro vídeo, tá? Da nossa série O que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero é aí que eu faço, né? Aí, aproveitando esse legado paulatino, né, que foi nos deixado de seguirmos em construção de algo ou alguma coisa com objetivo benéfico, né, positivo de crescimento. Aqui, no meu caso, eu apliquei e estou aplicando para a minha vida espiritual, que é o meu objetivo central. E você aí, como que está nos seus desafios? Lembrando que se você está chegando nesse vídeo hoje, tem os vídeos anteriores, terão os próximos, mas você pode continuar a partir daqui, depois você retorna nos outros vídeos para seguir aí as suas leituras, caso você esteja fazendo das leituras. Caso você esteja aplicando para outra área da sua vida, seja na sua vida emocional, curricular, profissional, de exercícios físicos, dieta, enfim. Eu também gostaria que, se você estivesse fazendo e participando, deixasse um comentário, curtisse, se inscrevesse nesse canal, para que pudéssemos crescer juntos, tá bom? O nome desse canal é Empreenda-se, no sentido que, você sendo um empreendedor digital, empreendedor, um microempreendedor, um empresário, enfim, seja você quem você seja, né? Que você encontre crescimento nesse canal para qualquer área aí da sua vida, tá bom? Mas principalmente na vida espiritual, que é o objetivo desse canal. Bom, eu ontem fiz um resumo, ontem eu tive a participação especial, né, do meu pupilo Joab, e aí fizemos o vídeo de ontem, subi, já era quase meia-noite, gente, já conta como o vídeo do dia, tá? Eu gravei ali no decorrer da tarde e eu só pude subir o vídeo no canal depois, por volta de 11h40 da noite. Então, assim, não significa que a minha parte da tese eu não tenha praticado, tá? Mesmo que eu postar no dia posterior, que seja, o meu objetivo é gravar o vídeo e subir para o canal todos os dias durante os 40 dias. É o meu objetivo na tese. E qual é a minha ação na tese? A leitura bíblica, onde eu escolhi o livro de Êxodo, que dão os 40 dias corridos, né? Os 40 dias paulatinos aí, repetidamente, fazendo a leitura bíblica, tá bom? Então, esse é o meu desafio pessoal na área espiritual, com a leitura da Bíblia e também com as gravações do vídeo, para deixar aqui esse desafio que vem ajudar muita gente por aí, tá bom? A gente sabe que depois o vídeo vai rodando e as pessoas vão tendo acesso, então eu espero que quando você tiver acesso a esse vídeo, você também entre nesse desafio conosco, tá bom? Bom, hoje eu vou fazer um resumo inicial da leitura do capítulo 2, né? Lemos o capítulo 1, lemos o capítulo 2, que foi ontem, dia 6, hoje, dia 7, né? Estaremos aí com a leitura do capítulo 3, tá? Mas antes de ir para o capítulo 3, como eu disse para você, eu gosto de fazer um resuminho, né, pós-leitura, e faço alguns esboços, faço alguns manuscritos e vou guardando ali, de vez em quando eu dou como se diz, né, uma mastigada melhor sobre aquilo, volto de novo em outras escrituras, faço conexões e vou ali montando alguns quebra-cabeça aí para o meu crescimento espiritual, tá joia? Bom, eu fiz o resumo do seguinte, né? Ontem nós lemos sobre o nascimento e o resgate de Moisés das águas, né? Ou seja, do rio Nilo, né? E o significado de Moisés é resgatado das águas. E ele foi resgatado pela princesa, a filha de Faraó. Então, naturalmente, Moisés ele foi passado aí para uma criação, né, dentro de um palácio, né, juntamente com uma princesa, porém com a sua mãe, o criando ali, o amamentando, foi sua ama de leite, continuou criando Moisés até um certo tamanho, né? E ela foi assalariada pela princesa, a filha de Faraó. Após isso, a mãe de Moisés teve que entregá-lo, já rapaz, né, para a filha de Faraó. Ou seja, se a gente for pensar no modo comum, né, Moisés ele só
se afastou da mãe dele ali por um espaço de tempo. A mãe dele, assalariada, veio cuidar de Moisés, né? Como mãe, óbvio que não, ela não tinha ali o direito, né? De externar esse amor materno e tal. Eu acredito que foi algo bem íntimo ali, mas houve-se uma conexão. Moisés estava o tempo inteiro conectado com a família dele de sangue natural através da sua mãe, Joquebede. E aí Moisés, crescido, foi entregue à filha de Faraó e tal. Em um dado momento, né, Moisés acabou cometendo um assassinato. E aí, a partir daí, ele teve que sair fugido daquela região ali. De príncipe, né, onde ele se tornou aí provavelmente um dos favoritos de Faraó, ele passou a ser perseguido por Faraó como assassinato, né? De príncipe a procurado do palácio. Então, eu vou deixar uma pergunta, né, para que você possa refletir aí e que a gente continue lendo o capítulo 3 dentro dessa reflexão, né? Você acha que o resgate de Moisés, né, pela filha de Faraó, isso foi um acaso ou ali era uma contínua, né, um progresso de uma promessa de Deus feita a seu povo? Então, vamos para a leitura do terceiro capítulo, né, o capítulo número 3 de Êxodo, e vamos aqui começar a nossa leitura, porém, antes eu quero ler um pedacinho, o último versículo, que é o 24 de Êxodo 2, para a gente dar continuidade. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e reconheceu-os Deus. Ou seja, e atentou Deus para os filhos de Israel e reconheceu-os Deus. Espera aí, mas Deus não sabia da existência daquele povo? Deus não era um povo descendente de Israel, descendente dessa promessa de Abraão, Isaac e Jacó? Era ali também o quê? Uma progressão da quarta geração? O que, que era? Porque antes aqui nós lemos que a geração de José havia morrido. Então havia entrado um faraó que não conhecia o povo. Então, por um momento, o povo de Deus ficou esquecido ali na história de alguma forma. Através desse clamor, dessa oração, gente, olha o poder da oração. Atenta bem o poder e o clamor de uma oração, como conecta, né, a sua oração, as suas palavras. Eu lendo a Bíblia esses últimos, de um ano para cá, mas principalmente desses últimos meses para cá, me acendeu muito o cuidado com as palavras, a forma de falar, né? Também o comportamento, tudo, muitas coisas, mas a palavra, eu vi que a palavra tem um sentido muito aguçado com conexão, né? Conexão a Deus, enfim, o negativo com o negativo e o positivo com o positivo, como se fosse isso, né? E aqui o versículo 24 retrata, né, confirma bem a conexão que eu tive com o meu esboço, com o que eu esbocei do 2. Ou seja, a pergunta que eu fiz, realmente aquilo foi um acaso? O resgate da princesa, né, resgatar o menino do rio? Ou foi um contínuo progresso de uma promessa de Deus? Então, aqui confirmou, né, a pergunta reflexiva que eu fiz, ou seja, de fato uma contínua, uma progressão aí de uma promessa divina, ok? Aproveitando também aí esse gancho da oração, né, do clamor, da oração, e na minha concepção é um dos poderes de conexão com Deus, tá? É um poder aí que você carrega e você pode exercitar, inclusive você pode colocar como desafio, né? No desafio, nossa, Agnes, eu tenho dificuldade em orar. Então coloca no desafio, eu vou fazer 40 dias de oração consecutivas. Nem que você comece ali pequenininho, com 30 segundos, 2 palavras, 3 palavras, 4, mas esse é o grande poder do povo de Deus. Deus nos deu essa conexão através da programação neurolinguística, ou seja, da fala, né, da verbalização. Então, a gente precisa, mais ainda, depois das leituras, de tudo que eu tenho aí
digamos assim, né, visto dentro da palavra mesmo, lido, entendido, eu tenho tido muito mais cuidado em relação à palavra, que a gente fala tem muito poder. Então, vejamos, a partir do momento que você ora, que você verbaliza para Deus, tem um poder na oração. Na oração dos filhos de Deus há poder. Então, se você pensar aí, qual o poder que eu carrego? É esse poder. Tanto que se você vê na criação, eu vou me estender aqui um pouquinho por questão de necessidade mesmo da explicação aqui em relação a esse gemido, desse clamor, onde Deus lembrou de um povo que estava praticamente esquecido na história. Então vamos aqui, né? Lá na criação, Deus fez tudo. Deus fez a árvore, né? As árvores e cada uma a sua espécie, está lá dizendo direitinho. As aves, cada uma a sua espécie, as árvores, cada uma a sua espécie, né? E ele foi construindo, né? Ou seja, no seu poder construtivo, Deus foi criando, né? O seu poder criacional criou todas as coisas. Mas a comunicação, ele, né, lá depois soprou nas narinas do homem, e o homem foi ser vivente, alma vivente, e falava. E ele se conectava com Deus, ou seja, todos os dias na viração do sol, Deus vinha e comunicava e falava com Adão e Eva. Então, isso é um poder que nós carregamos, que é o poder da comunicação, o poder da verbalização, da palavra, de conversar, de estar aqui, ó, eu e você, conectando e falando também da palavra de Deus, né, que aí vai gerando outras conexões aí, de acordo com o percurso que ele deseja, através do Espírito Santo. Assim eu creio, tá bom? Então, vamos fazer uma oração e elevar nossos pensamentos a Deus para que essa palavra venha trazer em nosso coração, né? Aí ressuscitar em nós, em nossa mente, em nosso entendimento, em nosso intelecto, o que Deus quer de nós, o que Deus quer. Ou como que Deus vai suprir, né, as nossas necessidades. Assim eu creio. Ok? Curvemos a nossa cabeça, ficamos em posição de oração e que Deus escute essa oração em nome de Jesus. Meu Pai, meu querido Deus Todo-Poderoso, meu Altíssimo Senhor, estamos aqui, ó Pai, nessa tarde maravilhosa, cumprindo aqui, Senhor, uma tarefa paulatina da leitura da Tua Palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, nos dar entendimento, nos direcionar e nos perdoar, ó Deus, pelas nossas falhas. E cumprindo assim, ó Deus, o percurso da Tua Palavra em nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura de Êxodo 3, tá? Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Aqui eu já preciso explicar, caso você não tenha aí, não esteja lendo, né, uma tradução mais fácil. Mas sarça ardente era uma árvore. E Deus, ele falava, né, ou seja, está falando aqui que Deus falou com Moisés do meio da sarça, que pegava fogo, da árvore que se queimava, né? Número 3, né? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então, Jetro, o sogro de Moisés, né? Moisés havia casado com a filha dele, Zípora, havia tido um filho chamado Gesso, e Jetro era sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. Ou seja, Moisés estava ali como um fazendeiro, como era Davi na época do pai dele, cuidando de ovelhas, ou seja, de príncipe, né, o contrário de Davi, né? Davi, de pastor de ovelha, né, de fazendeiro cuidador de ovelha, se tornou rei. Moisés, o contrário. De príncipe, Moisés se tornou fazendeiro, cuidador de ovelhas, levava para o rebanho, né, para se alimentar e para cuidar ali daquelas ovelhas. E aí, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não consumia, ou seja, não queimava. A árvore pegava fogo e não queimava. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça
se não queima. Ou seja, eu vou lá ver, eu vou ver que visão é essa. Vou de perto, porque a sarça não está queimando. Eu estou vendo fogo, mas a sarça não está queimando. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Ou seja, gente, é um privilégio. Já pensou Deus falar o nome? Deus falou o nome dele, Moisés. Moisés, eis-me aqui, disse Moisés. E também disse: Não te chegues para cá, tira os seus sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, Deus deu ali já uma direção para Moisés não se aproximar muito, tirar os sapatos, porque onde Moisés estava, ou seja, onde está a presença de Deus, é o quê? É terra santa, é um lugar santo. Aí, agora, continuando aqui para o 6, disse assim: E disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Espera aí, então Moisés tinha uma noção, Moisés sabia que Deus era esse, que Deus grandioso era esse, que Deus de amor era esse. Deus se apresentou para Moisés em um contexto que ele sabia, tanto que sabia que encobriu o seu olho, o seu rosto, para não olhar para Deus. E disse isso porque temeu, né? Ou seja, respeitou, porque o temor de Moisés foi tão grande em relação àquilo que ele se cobriu, né? E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são os seus perseguidores, os seus dominantes, né? Os seus opressores, tá? Dos seus opressores. Porque conheci as suas dores. Gente, se a pessoa imagina, ou se ela já imaginou na vida, que Deus não vê de perto o sofrimento, né, dos filhos dele, aqui já está assim, derruba por terra todo e qualquer pensamento duvidoso que Deus não vê a dor do ser humano, né? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebusi. Ou seja, Deus foi lá. É como se eu, pai aqui, mãe, né, digamos, nós pais, mães, nós, né, como se eu, mãe aqui, visse a dor, meu filho caiu ali, se machucou, ralou, tá precisando que eu vá socorrê-lo e está na inércia. Não existe. Gente, não é o amor de Deus. Deus tem um mandamento, que é o maior mandamento que rege a humanidade: amor. Eu não tenho como, eu posso até ser a pessoa mais mole do mundo, que eu não gosto de ver ferida, né? Enfim, ontem até me veio um pensamento, que eu fui ali numa loja ver uma questão, e aí um rapaz, gente, todo ferido, de cima e baixo, assim, sabe, com feridas expostas. Quando eu olhei, na hora eu tenho realmente uma sensibilidade, né, de ver essa situação. Mas, vamos dizer, por amor, se fosse eu a única para ir lá ajudar, eu faria na hora. Por quê? Porque, querendo ou não, eu e você, nós somos regidos por esse mandamento, que é o amor. Bom, seguindo aqui, Deus vê então a nossa dor de perto, tá? E aí Deus fez uma promessa ali já para aquele povo, reforçou a promessa para aquele povo. Olha, eu vou tirar eles dali, daquela terra, né? Vou tirar da escravidão, vou levar para uma terra onde mana leite e mel. Ou seja, tudo o que eles faziam na terra egípcia era construtores, eram trabalhos pesados, eram trabalhos de obra totalmente sacrificante e totalmente é, oprimidos, né? Eles eram oprimidos e os opressores pegavam muito pesado com esse povo de Israel no Egito. Então Deus falou assim: ó, eles não vão mais fazer esse tipo de trabalho, eles vão para uma terra que mana leite e mel.
né? Vamos lá. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, versículo 10, né? Capítulo 3, ainda na continuidade, versículo 10. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Gente, pulou uma crença aqui na mente de Moisés na frente de Deus. Mas como assim? Quem sou eu? Né? Ele era um príncipe, havia sido criado no meio do povo egípcio, ou seja, dentro do palácio, né? Conhecia muito bem aquele povo, sabia que era de uma linhagem bastante né? Bastante alta, e então, como assim? Como? Quem sou eu? Só que aqui não foi Moisés duvidando da capacidade dele somente, mas também a crença, a palavra lá atrás que os hebreus, né, dois hebreus irmãos estavam brigando, né? Moisés foi apaziguar a briga deles. Um deles falou: Mas quem é você para se colocar príncipe sobre nós? Ou seja, a palavra que falaram lá para Moisés lá atrás fez com que Moisés saísse corrido, né? Ou seja, fosse expurgado dali daquele lugar. Foi onde Moisés estava lá quietinho no deserto dele, teve a experiência com Deus e a crença gritou: quem sou eu? Quem sou eu para tirar esse povo de lá? E aí Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Ou seja, no mesmo monte que Deus estava falando com Moisés, Deus deu uma ordem: vai lá, tira o povo. Assim que você tirar o povo do Egito, você vai servir. Vocês vão me servir aqui no Sinai, né? Vocês vão me servir aqui. Então Deus já deu algumas direções para Moisés e uma delas, a última, que serviria a Deus ali, né? Então vamos lá. Moisés se achou incapacitado e Deus disse: Eu sou o suficiente. Você vai porque eu vou com você. Então vamos lá, vamos continuar. Então Deus disse a Moisés, perdão, então disse Moisés a Deus, no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés já começou assim: peraí, como que eu vou me apresentar para esse povo? Eu vou lá chegar, não, vou chegar lá e vou falar esse monte de coisa aí que o Senhor está me enviando para falar, mas como que eu vou me identificar com eles? Ou seja, Moisés já tinha perdido a sua identidade também, né? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Gente, é forte. E eu vou mostrar, de repente você está acompanhando essa leitura, ou vai acompanhar, está em alta, tá vendo? Escrita alta. Eu sou, eu sou o que sou. Ou seja, é Deus, não é o homem. Capacidade, nós não temos nada, nenhuma. Assim como Moisés, é como eu também até me sinto aqui diante desse vídeo, diante da palavra, mas Deus diz: Eu sou o que eu sou. Estaria com ele, estava com ele, né? E aí continua aqui dizendo, né? Disse mais: Assim dirás os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Ou seja, de novo, vai falar em nome de Deus. Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás os filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Ou seja, ali no deserto mesmo, Deus estava dando uma mentoria para Moisés de como Moisés ia fazer todo o passo a passo, inclusive como Moisés iria se apresentar. Esse é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Ali, isso aqui também, depois, se você for aprofundar mais, tem alguma parte na Bíblia que fala assim: ó, Deus visita o seu povo
ou a iniquidade do seu povo de geração em geração. Então, se a gente for contar a geração, como foi mencionado aqui, como Deus se apresentou a Moisés, a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Ou seja, Moisés ali era a quinta geração, digamos assim, né? Então, Deus disse assim para ele, ó, e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Gente, eu vou fixar isso aqui, por isso que parece que eu estou sendo prolixa, mas são pontos que a gente deve exaltar aqui para a gente dar continuidade a essa promessa, tá bom? Vai e ajunta os anciãos de Israel. Opa, então lá em Israel já tinha um ancianato, ou seja, e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Ou seja, Moisés já estava afastado dali há anos, né? A Bíblia diz que por muitos anos. Então, quando ele retorna, ele já leva uma mensagem de Deus. Moisés mesmo não sabia nada que estava acontecendo, né? Moisés estava lá casado, vivendo a vida dele, pastoreando ovelhas. E aí Deus vai dando as palavras que Moisés precisava falar para aquele povo, né? E reforçando a geração, né? Tá vendo aqui que Deus reforça várias vezes o eu sou, o Deus o Deus de quem ele é, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então foi reforçado novamente. Portanto, eu disse: subi da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Fariseu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus estava reforçando para Moisés falar para esse povo, para o povo de Israel, para ir para a terra. Vai para a terra. Para que terra? Essa terra aqui, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Há uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel. Olha aqui, que interessante. E ouvirão a sua voz. E irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito. O povo, né, os hebreus iriam ouvir Moisés, daí os anciãos de Israel também iriam com ele até o rei do Egito. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por mão forte, ou seja, nem por violência, nem que fosse a cajadada, não deixaria ir. Por quê? Aí eu marquei aqui, ó, com o meu marca-texto, olha, essa parte aqui, ela me chama muita atenção. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ou seja, por amor, por justiça aos seus filhos. Esse é o amor justo de Deus. Não é um Deus homicida não é. Isso aqui é um amor profundo de Deus que resgata os seus filhos, mas antes que os filhos saem daquela escravidão, antes que o resgate aconteça, existe a justiça de Deus sobre o povo que estava oprimindo o povo de Deus. É a justiça divina. Esse é o amor justo. Esse é o amor e a justiça de um Deus amoroso. É isso. E na minha, uma questão pessoal minha, é a justiça que eu acredito. É a justiça que eu acredito. Então é por isso que nós devemos muito ter cuidado com as palavras, ter cuidado com o que fazemos, com o nosso comportamento, com nossas ações, com o nosso caráter, de como de fato está a nossa vida, se ela está uma vida enraizada a Deus, né, voltada realmente para servir a Deus,
ou voltada para servir a uma escravidão, né? E eu darei graças a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro, vestes as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas, e despojarei o Egito. Aqui finaliza o capítulo 3. Gente, aqui você já começa a ver um Deus justo, amoroso, coerente. Ou seja, tudo que aquele povo trabalhou para construir ali, eles iriam levar, né? Por quê? Porque aqui eles estavam sendo escravizados. Eles não estavam recebendo de forma justa aquilo que eles propiciavam, aquilo que eles faziam, aquilo que de fato, devidamente, eles precisavam receber. Então, Deus, na sua justiça, voltou, né, para esse povo aquilo que tiraram deles. Então, é assim que, na minha opinião, é registrado, né, é entendido agora no meu consentimento, né, no meu pensamento, na minha consciência, no meu modo de pensar, no meu intelecto espiritual, que Deus, ele faz justiça. É assim que Deus faz justiça, né? Deus é justo, Deus é amoroso. E a forma de Deus agir é a forma de Deus agir. Já não tinha nada a ver com o povo. O povo estava clamando a Deus para sair da escravidão. Beleza? Olha, eu clamei a Deus para o povo sair da escravidão. Agora, Deus não só vai tirar o povo, mas como também vai tirar toda sorte de bens do povo do Egito e vai colocar sobre os filhos dele, o povo de Israel. Tá bom? Então, nós vemos aqui um Deus justo, um Deus que rege sobre uma lei, que é a lei da semeadura. Que isso aqui seja uma semente, né? Eu tenho essa semente, eu posso reter, eu posso pegar essa semente, plantar, né? Ou eu posso reter. Um minutinho, amor. Quando eu planto essa semente, ela vai ser ela vai gerir uma lei, né? A lei da semeadura. Plantei, semeei. Colher também é inevitável. Um minutinho, a mamãe vai deixar. Então, quando eu planto uma semente, eu estou plantando. Caiu na terra, é inevitável a colheita. Então, basicamente, aqui retrata-se do que é justo, da lei da semeadura, da lei que rege o universo. Tá bom? Então, como de vez em quando, o Joab já foi ali para fazer uma dinâmica. Provavelmente ele vai fazer alguma dinâmica. Vamos ver. É assim, gente, aqui em casa é assim. Começo a ler a Bíblia, às vezes eu leio em voz alta, e às vezes eu leio de voz alta de forma intencional, né, para gerar nele uma curiosidade, porque ele é assim, ele é muito curioso. Né? Eu falei algo aqui, ele já veio. Que isso? Gente, então, gente, o Joab tem algo para falar, que ele veio aqui perguntar, eu dei uma pausazinha, ele tem algo a falar. É sobre a sementinha? Então, o que você tem a falar sobre a sementinha? Olha, Alex, você tem que cortar, você tem que tentar cortar a sementinha do mal. A sementinha do bem tem que molhar, galera, para quando ela crescer lá na nuvem. Aí o diabo não ganhar. Isso Corta aí. ela. Isso aí. Bom, aí é a explicação Corta melhor que a aí minha. já no final. Uau! Muito bom. Muito bom. Deu o recado dele, né? Gente, obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que você tenha paz no seu coração, tá bom? Tchau, tchau.